Bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está aqui de volta para ser assistido na hora que vocês acharem mais conveniente, com duas convidadíssimas, especialíssimas, que é a Camila Furque e a Sônia Coelho, né? Nós vamos falar um pouco sobre o que acontece com relação às políticas públicas para mulheres, não é? Vocês querem dar bom dia, gente? Boa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que o pessoal for assistir aí. Já aprendi já esse negócio de internet. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Raquel, Mauro, Vera, pelo convite. Vamos lá. Bom dia, gente, ou boa tarde, ou boa noite. Pois é, hoje vamos conversar de um tema importante para as mulheres, né? E as suas políticas públicas e essa prefeitura, é isso? Uhum. Agora, tá me chamando a atenção o cabelo da Camila e o cabelo da Sonia, porque os dois estão diferentes, né? O da Sônia cresceu e o da Camila encurtou e mudou de cor, não é? Ficou lindo nos dois casos. Valeu. Gente boa, Valeu. tem políticas públicas sem investimento de recursos públicos? É possível fazer isso? Não, não é possível. Para ter políticas públicas para as mulheres, né, ou qualquer política pública, né, pressupõe ter recursos. E esse é um dos problemas que a gente sempre vive em relação às políticas para as mulheres, né? E aqui no município, depois a Camila pode explicar melhor, frequentemente o prefeito, a prefeitura, né, desde a prefeitura do Dória, eles vêm tentando dar golpe assim, nos recursos, diminuir recursos, e quando diminui, aí recurso os CDCMs, né, os centros de atendimento, as casas de atendimento às mulheres, ficam sem recurso suficiente para funcionar com a mesma qualidade. E no âmbito federal, a gente tem a situação, né, de que os recursos eles não são executados. O ano passado, né, 70% dos recursos que tinha de políticas para as mulheres, o enfrentamento à violência no âmbito nacional, não foram executados por ineficiência, por estratégia mesmo de não querer gastar com as mulheres, por incompetência, né, do governo Bolsonaro. Por tudo isso, as mulheres têm sido prejudicadas. Você falou que deixou-se de gastar 70% do que teria sido autorizado, não é? E você falou que a Camila explicaria melhor isso. E, no entanto, a Damares, quando foi para a ONU, ela disse que o problema da violência contra as mulheres tinha sido absolutamente resolvido, não é? Camila, você não quer falar um pouco, aprofundar um pouco isso que a Sônia levantou e abordar esse aspecto? Sim, acho que olhar um pouquinho, né, para a cidade de São Paulo, é evidente que, assim, né, a construção das políticas, né, para as mulheres em situação de violência, ela não é de agora, né, é um resultado, é um fruto, é uma conquista do movimento feminista, né, desde que se organiza e começa a pautar o Estado em relação ao papel dele, né, no enfrentamento à violência. E dessa perspectiva mais punitivista, das questões das delegacias, né, a gente vai assistindo aí a concepção, enfim, a elaboração e a implementação de serviços voltados para as mulheres, né, para atender e acolher as mulheres, né. É claro que a questão da impunidade, a questão né, enfim, né, de sanções, né, para os agressores, ela é importante, mas a gente não acaba com a violência e a gente não debela esse problema e essa questão para as mulheres se a gente não olha para elas, se a gente não oferece serviços, né, de atendimento integral. Isso vem sendo construído, né, foi sendo pensado ao longo aí de 40 anos aí do movimento feminista, e uma vez enfim, não tem como não dizer, né, que o governo, enfim,
o PT, enfim, chega no poder, né, se elege, né, a gente elege a presidente, se forma, né, uma política nacional, começa a se formar uma política nacional de enfrentamento à violência, né? Isso se reflete, né, também aqui na cidade de São Paulo, quando a gente também tem aqui a organização, enfim, a implementação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, um organismo mais forte, né, com uma secretaria mesmo, para pensar as políticas, organizar também os serviços aqui na cidade de São Paulo. Mas é isso que a Sônia falou, sem orçamento esses serviços não andam. Então, quando a gente tem essa omissão, né, criminosa do governo federal em relação ao orçamento para as políticas para as mulheres, isso se reflete aqui, isso se reflete em em todas as cidades onde existem políticas que recebem dinheiro, que podem receber dinheiro do governo federal. E aqui na cidade de São Paulo, com a gestão tucana também, a partir de 2017, a gente observa isso, né? Primeiro, o fechamento, a extinção da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, né? O enfraquecimento do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, enfim, o papel do Conselho no processo, né, de elaboração e fiscalização da política, e sistematicamente não empenhar, não executar todo o orçamento para a política. Então, a gente tem aí, desde 2017, em média aí de 30%, de 20% a 30% do orçamento que descrito no começo do ano, né, ou no finalzinho do ano para o ano seguinte, de 20% a 30% não é efetivamente executado. Isso significa, né, precarização da política, né, uma restrição das iniciativas, uma restrição do papel do Estado como formulador de políticas. E aí pensando, né, companheiras, que a política para enfrentar a questão da violência, ela precisa ser transversal, né? Então, você tem a questão da saúde, você tem a questão da moradia, você tem a questão da autonomia econômica, a questão do trabalho, né? Então, tem uma série de políticas aí necessárias, mesmo a educação, creche, enfim, né? Para a gente, enfim, poder construir esse caminho, enfim, a mulher poder construir esse caminho né, em relação à autonomia e à superação da violência. E a gente percebe que isso tem sido precarizado aqui na cidade de São Paulo, né? Assim, na verdade, os serviços existem, eles existem antes dessa gestão, mas essa gestão tem ignorado, né, a participação social, ignorado o papel das redes, ignorado o papel do conselho, ignorado o papel dos fóruns regionais de mulheres, enfim, do movimento de mulheres, tem tomado decisões sem consultar, e isso tem sido, né, mudado a forma de contratar, enfim, terceirizado o serviço, acho que a gente vai falar bastante também disso hoje. Então, a política está maquiada aqui na cidade de São Paulo, acho que essa é a razão, e só existe, né, porque tem servidoras técnicas, seja do CDCM, sejam dos serviços ainda diretos, que são comprometidas com a política, mas do ponto de vista da gestão, deixa bastante a desejar, e a sensação mesmo é de precarização, enfim, não é a prioridade do governo, né? E acho que também não dialoga com os princípios, enfim, diretrizes feministas, enfim, acho que falando bastante, hein, gente, me corta. Vera, teu microfone. Então, nós estamos... Eu queria só que a Camila, então, ou a Soninha, só para falar de São Paulo, como é que ficou a estrutura, né? Porque a Camila disse que acabou a secretaria, não ficou nada no lugar, o que aconteceu com o conselho? Só para a gente fechar com os instrumentos aqui na cidade de São Paulo e passar para o que está acontecendo no cotidiano, né? Então, Vera, que a Camila falou, né? Quando o governo Dória entrou, ele fechou a Secretaria de Políticas para as Mulheres, assim como fechou a Secretaria de Combate ao Racismo. E aí, na Secretaria de Direitos Humanos, eles organizaram uma coordenação
de políticas para as mulheres, que é uma coordenação muito pequena, né? E essa coordenação que é responsável pelas políticas para as mulheres. Então, a gente tem visto aí frequentemente, né, que essa coordenação ela não dá conta, né? Não dá conta de elaborar políticas, acabou porque com a Secretaria de Políticas para as Mulheres tinha toda uma preocupação de fazer isso que a Camila falou, que é a transversalidade da política. Então, claro que ainda estava engatinhando, né? Mas essa coisa de você discutir com a educação para ver o que educação precisa fazer para colocar uma perspectiva de gênero feminista na política, o que você precisa fazer na habitação para incorporar uma outra perspectiva, né? Na saúde, como você incorpora essa perspectiva de gênero, né? Então, a secretaria ela fazia esse trabalho, né? E ao fechar a secretaria, você ter só uma coordenação, você não tem como, né, organizar esse trabalho. Então, e aí hoje, como é que está no município, né? Você tem a Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, que tem, você tem a Secretaria de Direitos Humanos, que tem essa coordenação de mulheres, e na SMADES, né, que é a Secretaria de Assistência, ela tem uma série também de equipamentos de atendimento às mulheres, né, que são os CDCMs, né, que essas casas de atendimento que a gente tem principalmente na periferia, então tem abrigo, e tem outros equipamentos, como a Casa de Passagem, Rosângela Rigo, que é na Zona Norte, o Centro de Referência Lourdinha Rodrigues, que fica no Capão Redondo, tem os CCMs, que é o Centro de Cidadania da Mulher, que estão dentro da Secretaria de Direitos Humanos, né? Então, é dividido, os equipamentos de enfrentamento à violência, por exemplo, estão divididos em 2 secretarias, né? O que é muito difícil, né? Porque deveriam estar numa só secretaria, ter um orçamento, que a gente conseguisse olhar, né, o orçamento do município e ver tanto está gastando, né, em políticas para as mulheres, tanto está gastando em enfrentamento à violência, e a gente não consegue ver isso com essa divisão. Mas também você não tem como passar os equipamentos que estão em SMADES para a Secretaria de Direitos Humanos, porque a Secretaria de Direitos Humanos não tem nem recurso, nem infraestrutura, né, e nem recursos humanos para tocar a supervisão e todo o trabalho que precisa, né, para esses outros equipamentos. Então, é uma situação bem complexa. Então, o que a prefeitura cada vez mais tem feito? Né, terceirizando os serviços. E essa é a grande denúncia que a gente está fazendo nesse momento, né? Tem a Casa Eliane de Gramont, que é uma casa que foi inaugurada lá na gestão do PT em 1990, né? É uma casa referência no Brasil, uma casa referência no estado de São Paulo, que não é só atendimento, da formação, organiza as redes de enfrentamento, então estão propondo terceirizar, né, a Casa Eliane, estão propondo terceirizar a Casa Brasilândia, né, a Casa Brasilândia, esse centro, né, de referência da Brasilândia é também de administração direta, né, da prefeitura, porque grande parte dos equipamentos que estão no atendimento, principalmente na questão da violência à mulher, já são terceirizados, né? São por convênios com a assistência social. Então, os poucos assim de administração direta, né, que com servidoras públicas, etc., eram esses que eles estão tentando terceirizar agora, né, nessa estratégia aí da prefeitura que agora é Ricardo Nunes, mas desde o Dória, Covas, eles vêm tentando, né, privatizar todos os serviços, né? E naquela velha estratégia que você precariza bem, como disse a Camila, então a Casa Eliane, assim, com
com o mínimo de funcionárias, as funcionárias se aposentaram, eles não colocam outro no lugar. Na Brasilândia, tinha uma ou duas profissionais só atendendo numa região ali extremamente violenta, então eles precarizam para dizer, olha, não tem condição de funcionar, nós vamos terceirizar, porque aí quando a gente terceiriza, aí coloca recurso, coloca profissionais, mas não é verdade. A ideia é, a partir do momento que você terceiriza, é muito mais fácil e privatiza, é muito mais fácil acabar com os serviços, né? Então, é assim que tem funcionado a política aqui no município e é estarrecedor, porque a gente viveu toda essa pandemia e está vivendo ainda uma situação de pandemia que, ao invés da Prefeitura de São Paulo, né, vamos falar da Prefeitura e do Estado de São Paulo, de justamente investir para ter mais políticas no momento que a violência contra a mulher está aumentando, então você precisa ter mais investimento em políticas, em equipamento, a população está mais empobrecida, então você precisa ter mais investimento em políticas públicas. Esses governos estão fazendo exatamente ao contrário, né? Porque é uma política, e terminando, é uma política orientada, né? A política que o Bolsonaro está fazendo no âmbito federal, ela não é diferente da política do Dória, que não é diferente da política do Ricardo Nunes. Eles têm diferença assim, no jeito, né, de atuar, mas o projeto, na sua essência, ele está sendo implementado nos 3 âmbitos de governo. O que isso é terrível, né, para a vida, afeta fundamentalmente a vida das mulheres mais pobres, das periferias, né, da população negra. Então, esse processo de sucateamento é uma tática, né, que eles têm utilizado, sucateia para depois privatizar, não é? Para depois passar adiante. E acaba, enquanto você sucateia, você funciona mal, e aí você diz que vai melhorar, você, sei lá, se eles dizem, pelo menos, que vai melhorar de alguma forma ou não. Mas, enfim, a gente tem percebido esse sucateamento nessas casas todas que vocês citaram, na Brasilândia, na Casa de Gramont, na Casa de Passagem Rosângela Rigo, também parece que a prefeitura está propondo editais diminuindo o valor dos contratos, não é? Sim, sim. Isso tem sido... É bom a gente, né, tocar nesse assunto. A Sonia falou dessa questão da transferência dos serviços, né, de juntar tudo numa secretaria só. E lembrando, né, isso foi, né, uma demanda, né, uma reflexão do movimento, das redes, né, essa dificuldade de ter serviços em 2 secretarias diferentes. E numa secretaria como a SMADS, né, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, em que há a ideia do familismo, né, ou uma visão menos feminista e da questão da violência, tinha sempre um pouquinho mais de espaço, né? Então, a gente, quando conversa com as companheiras das redes de enfrentamento que estão nos CDCMs, né, por várias vezes elas trouxeram essas questões, trazem questões como essa, assim, né? Quais são as diretrizes do atendimento? Ou seja, você vai atender uma mulher na perspectiva de construir autonomia com ela, ou você vai, né, atender a mulher e acolher a mulher para recuperar a família, né? Então, esse sempre foi um embate ali na assistência social, e por conta disso também, né, uma reflexão que o movimento trazia de precisar estar sob uma mesma diretriz, uma mesma orientação. Então, fazia todo sentido, como a Sonia trouxe aqui, pensar na junção desses serviços, né? Então, os que estavam na SMADS, os que estão na SMADS e os que hoje estão em direitos humanos, sob uma secretaria municipal de políticas para as mulheres, com a mesma diretriz, com recursos, né, garantidos, porque o que hoje a gente entende que é um fator positivo de estar na SMADS é que vem recurso
tanto estadual quanto federal, da assistência social. E os CDCMs, eu esqueci o número da lei lá, do decreto, mas, enfim, é um serviço de atenção especial, né? Então, ele recebe recurso da Smarts. E o que tem acontecido é que, desde o início, desde 2017, né, desde o início dessa gestão tucana, né, estendida, os recursos estão sendo diminuídos, né? E no CDCM isso é claríssimo, né? No orçamento da assistência social isso é muito claro. Com isso, assim, né? Então, e nesse processo agora, né? Esse ano a gente, no final do primeiro semestre, se finalizou aí a discussão do plano de metas. O plano de metas é, né, um planejamento, né? Enfim, a eleição ali de algumas ações, né, a serem feitas na cidade, que precisa faz parte da Constituição, faz parte dessa coisa da LDO, enfim, né, faz parte de pensar o orçamento para a cidade e tal, e planejamento da cidade. E aí, no plano de metas, né, acho que infelizmente passou desapercebido, eu acho, no conjunto do movimento, a proposta justamente de fazer, né, os CDCMs irem para direitos humanos e os abrigos que estão em direitos humanos para SMARDs, sob a justificativa de aumentar o atendimento das mulheres. É sempre isso, tá? Vamos aumentar o número de atendimento. A criação de uma central única de vagas, que isso de fato também é uma demanda, né, da rede de enfrentamento há muito tempo, porque hoje, se uma técnica precisa abrigar uma mulher, ela tem que falar com o CREAS primeiro, né, não existe não é direto, né, assim, então as vagas, né, não tem acesso direto às vagas, né, o saber que as vagas existem nos abrigos, e a terceirização, a privatização dos serviços que ainda são diretos, né, como a Soninha falou, dentre eles a Casa Eliane de Gramont, sob essa justificativa de aumentar os atendimentos. Nesse processo, também a revisão dos convênios, né, porque os CDCMs, enfim, são serviços que são tocados, né, por organizações sociais, algumas, né, com familiaridade com essa questão do movimento, da questão da violência, né, com abertura para, né, de olhar para isso de uma perspectiva feminista, mas nem todas e nem sempre, né? E aí, assim, o que acontece quando a gente vai olhando para o que tem sido feito do ponto de vista dos contratos e alguma coisa que a sociedade civil tem pouca gerência, né? Então, como é que contratos são esses? Então, já que vou falar uma coisa meio horrível aqui, né? Já que tem sido inevitável, né, a terceirização, que a gente pelo menos tivesse um pouquinho mais de gestão sobre os contratos e de fiscalização, né? É evidente que eu não sou, né, favorável à terceirização, nada disso, mas assim, mas não existe nem essa possibilidade, né, então como é que esses contratos de gestão são construídos e quem fiscaliza? E aí o que acontece quando você diminui o recurso e coloca mais contrapartida para as organizações? Você acaba de uma forma indireta já elegendo aquelas que vão conseguir concorrer ao edital e possivelmente serem escolhidas, né? Então as organizações que a gente hoje, né, tem organizações de mulheres que hoje tocam serviços na cidade de São Paulo, têm experiência, né, com a temática, são organizações pequenas, são organizações de luta, né, são militantes, digamos assim, elas vão acabar tendo dificuldade de concorrer, de, né, se colocar para esses editais e dar conta, né, porque a contrapartida vai ser muito grande, né, da organização. Então, uma organização que é menorzinha do ponto de vista né, de recursos, tal, vai ficar de fora. E aí você pode estar, né, e aí a gente vai correr o risco, e a gente corre esse risco muito grande, na minha opinião, de que organizações ligadas a igrejas, né, sejam elas evangélicas ou mesmo as nossas tradicionais católicas, que também já estão aí na saúde, né, e a gente sabe também o que isso significa para a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, né, assumirem esses serviços e nessa perspectiva, mais do que, e aí eu acho que é pior ainda, né, do que o familismo da assistência social, naquela coisa, né, daquela doutrinação evangélica, né, enfim,
ou cristã, ou qualquer coisa assim. Nada contra as religiões, não se trata disso, mas dessa perspectiva. E é isso, gente, cura gay, tá aí. Enfim, isso não é coisa do conto de Aia, não. Isso é uma realidade que a gente tem enfrentado com uma Câmara que está, com, né, um parlamento que está muito mais conservador do que sempre foi, né? Então, não sei, gente, se eu me enrolei aqui para falar. Não? Acho que foi isso. É complexo mesmo, tudo que está acontecendo e tudo muito ligado, né? Ao mesmo tempo de uma política que quer tirar o papel do Estado, né? No sentido de ser o que, enfim, consegue atuar sobre as desigualdades, as discriminações, né? E levar isso para o âmbito do privado. E, ao mesmo tempo, essa ideologia extremamente conservadora e que joga tudo nas costas da família, né? A família que tem que resolver. Sim. E, então, nós vamos ficar... não tem mais nenhum equipamento direto, é isso? Mas está tudo já... Sim. E acho que tem uma denúncia grave que a gente precisa fazer também, uma questão que a Casa da Mulher Brasileira, quer dizer, quando essa gestão assume também, né, o movimento de mulheres, né, precisou ocupar a casa, né, que estava lá praticamente pronta, né, para ela passar a funcionar. E ainda assim, né, Soninha, levou quase um ano e pouco, né, para inaugurar, desde a ocupação em outubro de 2017, né, se eu não me engano. Exatamente, 2017, aí 2018, todo negociando. Inaugurou no final, acho que em novembro, né? Novembro de 2019, por aí. E o movimento feminista não foi convidado para assistir essa inauguração. Não foi, é verdade. Foi até impedido, né? Porque acho que era a Damares que ia lá, inclusive, né? Foi impedido. E junto com a Casa da Mulher Brasileira, né, que foi construída com recursos federais, num convênio aqui com a Prefeitura Municipal de São Paulo, um convênio esse que foi negado pelo governo do estado, né, Soninha, que a casa não era para ser aqui na cidade, era para ser no interior, aí onde também existem vácuos, né, de equipamentos e as mulheres precisam, né, enfim, estão sofrendo violência também. Duas outras casas, né? São as casas de passagem, né? Que são casas-abrigos, mas de temporário, né? Então, uma que está na Zona Norte, né? Que foi inaugurada, que está funcionando e que é também, né? Um serviço que preocupa a gente, porque justamente o edital que foi lançado já prevendo cortes, né? No repasse dos recursos, e a Casa da Zona Sul, que é justamente do lado da Casa Helena de Gramont, e que que demorou para ser, também estava praticamente pronta quando a gestão do Dória assumiu em 2017, mas que a secretaria, né, não teve a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, né, onde hoje as políticas para as mulheres estão alocadas, não teve nenhum interesse em inaugurar. Enrolou, a gente entramos na pandemia. E essa casa passou a servir para abrigar, né, moradores de rua com Covid, ou enfim, alguma coisa assim. Evidentemente que a gente não vai ser contra, né, a política, o atendimento, o acolhimento à população de rua, mas é preciso, né, denunciar que houve aí um desvio, né, de funcionalidade dessa casa. Aquela casa foi construída para ser uma casa de passagem, né, para atender as mulheres em situação de violência. E hoje ela está sendo usada para outro fim, em que pese, né, todos os questionamentos que a gente faz, seja pelo Conselho Municipal de Políticas pelas Mulheres, seja pelo mandato, né, da vereadora Juliana Cardoso, não, é só por enquanto, mas a gente já ouviu relatos, né, de pessoas da secretaria admitindo que aquela casa a gente já perdeu. Né? Então, é importante a gente olhar também, porque a vinda dos CDCMs para a Secretaria de Direitos Humanos, a contrapartida dela é todos os abrigos, as casas-abrigos, que estão hoje sob gestão da Secretaria de Direitos Humanos, irem para as SMADs. E não há garantia nenhuma
né, de que essas vagas, que hoje, as vagas que existem para acolher as mulheres em situação de violência, elas permaneçam do ponto de vista numérico. A gente pode ter, sim, uma redução de vagas para abrigamento. E com essa passagem dos CDCMs também, a gente pode ter fechamento de serviço, porque a gestão pode considerar que tem 2 equipamentos no mesmo território, né? E sem que isso signifique, infelizmente, a abertura, por exemplo, de serviços também, né, em lugares do território, né, na Zona Norte e na Zona Sul, onde também não existe nenhum serviço, né? E tudo isso sem a gente conseguir a transparência, sem conseguir conversar, né? A gente, na semana passada, apresentamos um requerimento pela Comissão de Saúde, Mulher e Trabalho, né? A vereadora Juliana apresentou esse requerimento pedindo, né, a realização de uma audiência pública para que a gestão, as 2 secretarias, informassem o plano de trabalho, pelo menos, dessas propostas que vieram no plano de metas. Tá, como é que vocês pretendem fazer essa transferência para os CDCMs? Como que vai ser esse contrato com os contratos, como é que vocês vão terceirizar esse serviço, para pelo menos a gente conseguir discutir a partir do que elas estão sendo pensadas. Mas, é claro, o governo conta ali com uma base bastante disciplinada, né, que tem blindado toda e qualquer possibilidade de fazer uma discussão sobre a política. Então, o requerimento da vereadora foi rejeitado e a gente vai ter que, enfim, né, partir aí para outras estratégias para poder fazer esse enfrentamento, essa discussão, enfim, né, porque é isso, né, isso acontece sem que a gente possa discutir, né, sem que a gente possa entender o que é que está sendo planejado, sem que a gente possa interferir, sem nada, né? Então, desde o início da concepção até a execução, a sociedade civil fica totalmente apartada, o movimento fica apartado, as redes ficam apartadas de qualquer discussão sobre como essa política vai ser implementada. Então, pegando um pouco o nível nacional e o impacto que ele pode ter tido em termos aqui do município ou do estado, né? Em 2020, por um esforço da bancada feminina no Congresso, várias emendas parlamentares foram direcionadas para a política de enfrentamento à violência. Porque a gente sabe que, inclusive, em tempos de pandemia, aumentou a violência, etc. e tal. Mas também não era especificamente com relação à violência, mas com relação a políticas, a um conjunto de políticas que incide na construção da igualdade, da autonomia pessoal e econômica, e que deveria ser implementada em todos os ministérios, né? A gente sabe também que o Ministério da Mulher, lá da Damares, né, deixou de gastar 70% disso, como a gente já falou, né? Em São Paulo, aparentemente, é a mesma política que está sendo seguida, né? Só que sucateiam os equipamentos, eles falam não de privatização, mas eles falam de desestatização, não é? Um nome mais chique. Mas uma coisa está tendo impacto na outra também. A gente consegue ver em algum lugar nessa prefeitura algum esforço no sentido de mais emprego, mais trabalho, mais renda para as mulheres, mas alguma coisa que diminua essa dependência de ter que voltar para casa e voltar muito frequentemente para onde mora, junto com o agressor? Raquel, está muito difícil, porque a prefeitura, nós estamos falando aqui dos equipamentos, né, de enfrentamento à violência, mas, por exemplo, na região ali do Butantã, por exemplo, que é a Zona Oeste de São Paulo, já aconteceu em outras regiões, fechamento de creche, por exemplo. Aí, o que significa quando você fecha uma creche, né, do ponto de vista da autonomia econômica das mulheres? Muitas mulheres não conseguem continuar trabalhando porque não tem condição
de pagar uma babá, pagar quem cuide da criança, não tem com quem deixar, muitas vezes ela tem que largar o trabalho e viver de cesta básica. Quando você fecha uma creche, você sabe que a maioria das pessoas que trabalham em creche, se não for 100%, são mulheres. Em geral, a gente que anda na periferia sabe que são trabalhadoras e pessoas, mulheres da periferia, né, que também trabalham nessas creches, nesses equipamentos. Então, quando você fecha uma creche, você deixa pessoas desempregadas naquele bairro, você deixa mulheres que estavam trabalhando, que têm que largar os seus empregos, e você deixa crianças sem um espaço adequado para ser socializada, para conviver. Muitas vezes essas crianças dependem muito da alimentação dada na creche, então para ela é fundamental estar na creche para manter uma alimentação adequada. Então é uma questão muito grave o que acontece e o que tem acontecido aqui na cidade de São Paulo e no estado. Vocês estão me ouvindo? Porque deu uma congelada aqui na minha imagem, eu não sei se está. Ah, tá. E não sei se vocês lembram, ano passado, em plena pandemia, nós do movimento, isso foi lá para maio, junho, fizemos uma luta contra o governo Dória, né, do estado de São Paulo, porque ele fechou uma série de serviços públicos da cidade. Então, assim, eles não têm nenhuma preocupação da gente estar em pandemia e eles aproveitarem, como você disse. Eles têm um programa que eles chamam, né, uma estratégia que eles chamam de desestatização, que é justamente porque, como as pessoas já sabem, né, que quando privatiza você perde direitos, é mais difícil você acessar os serviços, então eles não falam mais em privatização, eles falam em desestatização. Né? E com isso, né, o governo de São Paulo, Dória, e junto agora, né, era Covas, né, que tinha os mesmos pressupostos, o mesmo programa, agora o Ricardo Nunes, que continua nessa estratégia aí de acabar com o serviço público. Né? Tem muito a ver com essa proposta também que está acontecendo lá no âmbito federal, né, que é a PEC 32, né, que inclusive dia 18 vai ter um grande ato aí na Praça da República, e vai ter ato no Brasil todo, né? Aqui na Praça da República é às 15 horas. E o movimento está denunciando, porque eles vão acabar com o serviço público, vão acabar com essa história de estabilidade. Né? Você imagina, as pessoas ficam pensando que a estabilidade do funcionalismo público, do servidor público, é uma coisa que é só boa e que é privilégio do servidor. Não. O servidor público tendo estabilidade, ele é bom para nós, é bom para a população. Por quê? Porque quando você muda o governo, você mantém aqueles profissionais com todo aquele acúmulo da política, com toda aquela formação que ela foi recebendo durante anos, ela continua ali. A gente viu no SUS. O que a gente precisou no SUS? Pessoas que tinham experiência para entubar, que tinham experiência para isso, que tinham experiência para aquilo, que tem experiência para vacinar. São todas pessoas concursadas ali. Se os nossos serviços fossem privados, né, e tivesse sempre mudando o servidor público, a pessoa, você sempre vai contratar uma pessoa que não tem experiência ou que não tem acúmulo ali naquela área. Isso prejudica muito a qualidade do serviço público. Então, o que Dória está fazendo aqui é na linha que o Congresso e o Bolsonaro querem implantar no âmbito federal. Então, o que acontece com essa terceirização? Ele terceiriza agora
ele pode fazer um jogo, por mais que o edital seja público, ele pode fazer um jogo para colocar atrás dessa organização um vereador dele, né, que apoia ele, que vai votar na Câmara os projetos dele. Então, veja como é complexo isso. Aí, quando aquele governo perdeu, entra outro governo, aí aquele outro governo pensa a mesma coisa. Ah, não, vamos mandar tudo embora, vamos tirar essas organizações, vamos fechar os serviços, outros nós vamos botar outra organização de outro vereador ou de outro deputado que esteja conosco, que apoie o nosso projeto. Então, eles ficam, né, pensando a partir do seu projeto, a partir do seu interesse pessoal, do seu interesse partidário e não no interesse da população, né? Aí você vai ter a população sendo mal atendida e você vai ter trabalhadoras e trabalhadores com a vida totalmente precarizada. E não vamos esquecer quem são as maiores afetadas quando você afeta o serviço público, principalmente educação, saúde e assistência. Você afeta a vida das mulheres, porque as mulheres são a maioria nesses serviços públicos e as mulheres negras que estão em melhores cargos estão justamente nos serviços públicos porque elas entram pelo concurso público. Então, quando você faz o que eles estão querendo fazer, acabar com o serviço público, acabar com o funcionalismo público, vai justamente afetar diretamente as mulheres negras e a população mais pobre, que vai ficar com o serviço ou sem o serviço ou com um serviço de baixa qualidade. Camila? Você, né, perguntou também, né, Raquel, dessa questão enfim, de outras políticas, né, moradia ou mesmo trabalho para as mulheres em situação de violência. A gente tem na cidade de São Paulo, né, hoje, né, foi aprovado o ano passado, implementado esse ano, né, a questão do auxílio aluguel, né. Eu acho que vou tentar resumir aqui o que estava por trás, qual foi a luta, né, que os serviços têm, qual tem sido a luta que os serviços têm feito, que acho que mostra muito bem, assim, digamos assim, o amadorismo da gestão em relação à questão da violência, da discussão da violência. Em que pese, né, a gente tem o NUDEM atuando muito forte aqui na cidade de São Paulo, junto às redes, né, de enfrentamento à violência, você tem as redes constituídas, né, no último período aí, nessa perspectiva de fortalecer, né, a política de enfrentamento, a partir também, né, da atuação nos territórios, os diferentes serviços, e com toda a expertise, né, que essas companheiras têm em relação ao atendimento às mulheres em situação de violência, e você teve uma lei aprovada, regulamentada, em que exigia para a mulher ter acesso ao auxílio aluguel de R$400, que ela tivesse medida protetiva ou boletim de ocorrência. Quando a gente sabe, né, quer dizer, quem se aproxima um pouquinho da discussão, né, e imagina quem está trabalhando com as mulheres em situação de violência, e isso vai contra, inclusive, tratados internacionais, etc., etc., que é impensável, né, que é inimaginável você exigir que uma mulher que está em situação de violência, para ela poder ter um dinheiro para tentar sair da casa né, sair do convívio do agressor, muitas vezes deixando a sua própria casa, né, a gente precisa dizer isso, que ela vai ter que fazer um boletim de ocorrência ou torcer para ter deferido uma medida protetiva. Você não pode, né, atrelar, né, o acesso ao benefício como auxílio aluguel a qualquer a judicialização do caso de violência das mulheres, até porque a gente sabe, tem casos que se a mulher judicializa, ela morre mesmo, né, porque se ela, enfim, né, dependendo de quem é o agressor dela, né, ela está realmente proibida, né, de falar com a polícia, né, ou qualquer coisa do gênero. Então, foi uma luta, né, a gente conseguir, né, convencer essa gestão que não podia ter esse condicionante ao acesso à lei do auxílio aluguel, né? Isso por quê?
Porque é uma gestão que não dialoga, é uma gestão que vira as costas para as redes de enfrentamento, é uma gestão que faz do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres uma coisa meramente... E isso não é um problema das conselheiras que estão lá, tá? Mas é como essa gestão olha para os espaços de participação, né? Seja o Conselho de Políticas para as Mulheres, seja o Conselho de Saúde, é que o Conselho de Saúde ainda está na Constituição, né? Então tem que passar, tem determinadas coisas que tem que passar pelo Conselho, mesmo que a gestão não queira, né? Ou mesmo o Conselho Municipal de Assistência Social. Enfim, então é uma gestão que não tem apreço pelo diálogo e aí faz bobagem, né? E aí depois você tem que ficar passando meses, né, para explicar que aquela bobagem não pode estar acontecendo, né? Isso reflete uma secretaria, uma coordenação enfraquecida, porque tem uma estrutura, né, fraca, é uma coordenação dentro de uma secretaria, né, onde outras coordenações existem também, e aí é aquilo que a gente chamava antigamente, né, a Secretaria das Opressões. Então, coloca todo mundo lá, né, e aí você faz umas politicazinhas assim, tipo de enfeite, né? Então, assim, não é que não existe política, mas são políticas de enfeite, que estão descoladas de um projeto de cidade, né? São políticas que não passam por uma reflexão, né, daquilo que é estruturante da opressão ou da desigualdade. Então, você tem, né, um outro programa que é bastante interessante, mas que também não é aprimorado, porque a gestão se nega a ouvir as trabalhadoras da rede, que é o Tem Saída, né? Muitas delas chamam, inclusive, Sem Saída, né? Numa brincadeirinha. Porque é um programa que levanta, né? Faz um banco de dados de vagas de trabalho direcionadas às mulheres em situação de violência, mas essas vagas, quer dizer, você não tem a preparação da mulher, então você tem mulheres que estão precisando, você tem diferentes perfis de mulheres que sofreram violência, e com sequelas, né, físicas e psíquicas, as mais, né, variadas, das mais graves, enfim, e um programa que, na verdade, só agiliza ali um banco de dados de vagas de trabalho, mas não prepara a mulher para disputar essa vaga. Quer dizer, a mulher fica achando que quando vai lá no CAT, pegar o papelzinho lá para fazer a entrevista, que ela vai arrumar o trabalho. Mas não, ela vai fazer uma entrevista. E aí, se ela passa, se ela entra, nem sempre a empresa, ou o lugar que ela vai trabalhar, está preparado para receber ela. Então, assim, a gente ouviu relatos de mulheres que passaram na entrevista, começaram a trabalhar, mas precisaram faltar porque tinha o dia do juizado lá, a questão do juiz, a questão da guarda das crianças, ela precisou faltar, ela foi demitida porque ela faltou. Né? Ou mulheres que viveram dentro da empresa situações de assédio e violência, né? Revitimização. Então, assim, é um programa interessante, né? Você imaginar, e isso é um gargalo que a gente está falando, né? Sobre a questão da autonomia econômica, etc., etc. Né? Não estou dizendo que esse é o melhor programa, mas, enfim, né? Tem potencialidades. Mas a gestão se recusa a conversar com a rede, a gestão se recusa a ser transparente em relação a como essas empresas são selecionadas, quem supervisiona essas mulheres ou essas empresas, né? Quem faz a capacitação com o RH dessas empresas, né? Então, assim, é uma caixa de frustrações, né? Acho que a gestão, assim, em relação à política para as mulheres, é uma caixa de frustrações, porque tem políticas aí, e não há políticas que essa gestão inventou, implementou, tirou da cachola, são coisas que a gente vem, eu digo a gente, o movimento, né, pautando e apontando há muito tempo, né, que começaram, inclusive, a ser construídas na gestão anterior, né, quando você incluiu as mulheres em situação de violência na questão do aluguel social, quando você começa a pleitear o movimento de moradia, né, também assume essa discussão e coloca lá que o documento da casa tem que ser para a mulher, vai ter um percentual específico para atender mulheres em situação de violência, quer dizer, não é nada que eles inventaram, né? É isso que a gente vem pautando, pleiteando e construindo há muito tempo, mas que eles fazem de forma muito, muito ruim, né? E esse ruim
tá baseado em se negar, né, a olhar para essa questão de forma mais estrutural, de pensar um projeto de cidade em que as mulheres estejam incluídas e que a gente não seja só o penduricalho da política social, da política de direitos humanos, né? E se negar a conversar, se negar a ser transparente. Numa perspectiva que é isso que a Sônia coloca também. Na realidade, assim, a questão quando a gente vai olhar, inclusive, para essa coisa da terceirização e a discussão que a gente vai fazer agora, né, amanhã, no dia 18, em relação ao enfrentamento do ataque ao serviço público, a gente não está melhorando o Estado, deixando o Estado mais moderno, ou mais rápido, ou mais eficiente. A gente está abrindo espaço, né, para que os amigos do rei, né, passem a executar a política, né? E isso é muito grave, né? Isso a gente não tem noção, quer dizer, acho que a maior parte das pessoas, a gente está aqui conversando sobre isso, mas não tem noção de quão grave é isso, né? Porque é uma espécie de patrimonialista, um patrimonialismo novo, né? Eu não sei se eu estou usando conceitos da ciência política de forma meio equivocada, mas é isso, você está, enfim, né? Eu já falei muito também, gente, me corta. Camila, é a política, na verdade, de tudo dominado, né? Exatamente. E aí essa auréola, essa coisa, né, da modernização e tal, né? E é isso, é uma falácia, quer dizer, no plano de metas está em aumentar o atendimento às mulheres em situação de violência. E eu não sei se eles colocam lá em 50% ou só aumentar. Mas, assim, o que a gente quer saber é como é que vocês vão fazer isso? Como é que vocês vão aumentar que é preciso atender as mulheres, a gente sabe. Aumentou o número de violência, a gente sabe que precisa. Mas como é que vocês vão fazer isso cortando recurso? Como é que vocês vão fazer isso se não tem gente para atender? Se vai diminuir a vaga em abrigo? Né? A Casa da Mulher Brasileira, a gente soube também recentemente, ela recebe a mulher em situação de violência e a gente tentou, né, Sonia, em 2019, fazer essa discussão. Como é que, quando a casa foi inaugurada, como é que a casa vai se inserir no conjunto da rede? Né? Qual vai ser o papel da casa em relação à rede? Ou a casa vai ser uma coisa apartada dos outros serviços? O que está acontecendo? As mulheres vão para casa, recebem os primeiros atendimentos e, assim, relatos de atendimentos equivocados, enfim, tudo que a gente construiu e o papel que, por exemplo, a Casa Eliane de Gramont teve na construção da rede, no debate, né, das políticas de enfrentamento à violência aqui na cidade de São Paulo, tudo feito ao contrário lá na Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher vai referenciando as mulheres nos equipamentos no território. Está errado isso? Não sei, mas assim, a gente precisava discutir, né? Assim, a gente precisava discutir por que aquela casa ali, aquele negócio enorme, não vai referenciar as mulheres. Ou se as mulheres vão ser referenciadas nesses outros equipamentos, como é que você fortalece esses outros equipamentos? Se você tira recurso e sobrecarrega a organização, enfim, é isso. Difícil, gente, tá? Realmente é difícil e é uma pena porque, primeiro, por conta da necessidade e, segundo, porque São Paulo tem tudo para ser, enfim, né, espelho, né, para outras cidades e até estados, né? A gente tem tantos serviços aqui que eu acho que é mais serviço do que muito estado, né, do Brasil. Então, teria tudo para ser uma cidade em que a política de enfrentamento à violência estaria mais organizada, mais conectada e produzindo melhores resultados na vida das mulheres, né? Vera, nós precisaríamos de pelo menos mais 3 programas, não é? Muito mais. E pensando só para... Eu estava ouvindo aqui vocês e só nós estamos discutindo essa questão da violência, né? Agora, eu queria só... Realmente, a gente, uma hora, precisamos, não sei, precisamos pensar a situação e a vida das mulheres de uma maneira também bem global, né? Porque o nível de desemprego, de fome, do que está acontecendo na cidade de São Paulo, não é? Ela
enfim, é enorme, né? Quer dizer, um aumento de desigualdade imensa. E só um dado que, enfim, agora eu estava olhando na Fundação SEAD, né? O PIB do estado de São Paulo, neste período agora da pandemia, não é? Ele teve um aumento muito maior do que o PIB nacional, né? E ele está concentrado, esse aumento, exatamente na região metropolitana, né? Então, e obviamente aumentou a arrecadação do Estado, né? Porque aumentou o PIB, embora o desemprego seja gigantesco, né? E em particular das mulheres e em particular de negros e negras, né? Então, o nível de desigualdade nesse nosso... E agora com essa precarização, ampliando dos serviços, né? Então, nós estamos realmente num nível de perda de direitos, né, de condição de vida que é muito grande, né? Bom, mas essa é uma outra conversa que vai ter que ficar para uma outra vez, porque nosso programa terminou. E eu queria agradecer muitíssimo a Sônia Coelho e a Camila Furti pela presença aqui e pelas informações riquíssimas que vocês nos trouxeram. Com certeza nós vamos repetir esses programas, não é, Vera? Vamos só pedir para a Soninha e para a Camila deixar um convite, né, do que vai acontecer amanhã e aonde que é, se as pessoas podem participar, né? Claro. Bom, agradeço aí, Raquel, Vera, Mauro, né, por esse programa da Rádio Madalena. É super importante a gente poder comunicar com a população as coisas que estão acontecendo. Dia 18, né, que é na quinta, vai ter um ato, né, que é de uma paralisação nacional, né, contra as privatizações e pelo Fora Bolsonaro. Dia Aqui em São 18 é Paulo. quarta-feira, não é, Sônia? Dia 18 é quarta? É amanhã. Nossa, É amanhã. temos que ver, é dia 18. Tá. E será às 15 horas aqui em São Paulo, na Praça da República. Vai ser um ato muito importante, porque a gente está vivendo uma conjuntura muito, muito difícil, né? Bolsonaro o tempo todo... O golpe a gente já vive, né? Porque tudo que ele faz é golpe, já é militarizado, mas ele pretende aprofundar muito mais essa situação que a gente está vivendo. Então, a gente convida para o dia 18, às 15 horas, e terminando, isso que a Vera falou do PIB de São Paulo, que foi maior que o PIB nacional. O PIB de São Paulo, ele é um PIB talvez igual ou maior de um país como o Chile. E por que a gente tem que viver tanta desigualdade nesse estado, não ter políticas para as mulheres? A violência contra a mulher, ela tem se interiorizado cada vez mais, e o interior de São Paulo não tem equipamento de atendimento às mulheres. Então é muito importante que a gente vá para a rua denunciar toda essa situação, porque não tem desculpa, né? Não tem desculpa, né, para tanta miséria, para tanto desemprego, para tanta opressão. E a gente só resolve isso brigando, lutando, indo para a rua, denunciando, e é isso. E 7 de setembro, gente, terminando de fato, 7 de setembro vai ser o grande ato Fora Bolsonaro, tá? Que a gente divulga depois, vai ser na Paulista, a gente divulga o horário, que nós estamos definindo o horário. Obrigada e um abraço a todas que nos ouvem. Camila? Agradecer também a oportunidade, companheiras, Raquel, companheira Vera, companheiro Mauro, aqui o pessoal que está acompanhando a Rádio Madalena. Sempre acho que a gente está vivendo essa conjuntura nacional é tão horrorosa, né? Que aqui, às vezes, na cidade, no estado, a gente acha até que tá de boa, né? Você olha lá o Ricardo Nunes, ou quando estava, enfim, o Covas vivo, o Dória, você acha até que
né, menos mal, né? Mas acho que a gente, essa conversa nossa aqui, acho que deu um pouquinho de como tem se expressado, né, essa política aí do passar a boiada, né, que, né, no governo federal, aqui no municipal e no estadual, nesse contexto da pandemia. E é isso, amanhã, então, todo mundo que puder, né, lá na Praça da Sé, dia 7 de setembro, não vai ter golpe, né? Acho que a gente vai começar a recuperar essa frase também, essa frase de luta contra o Bolsonaro, fora Bolsonaro, e é isso. Obrigada, companheiras. Vera? Não, obrigada aqui pela Camila e a Soninha, para a gente... É bom atualizar tudo o que está acontecendo, porque exatamente não tem debate nessa prefeitura, né, do que está acontecendo com a questão da violência, as políticas, né, de um modo geral, das mulheres, porque o que acontece no SUS também não é nada bom, né? Então, vamos então no dia 17, dia 18, e Soninha, o tempo passa muito rápido, hoje já é terça-feira, amanhã é quarta-feira, dia 18, né? Tá certo, gente boa. Então, o Observatório da Mulher fica por aqui e nós voltamos na semana que vem. Ok?